Essa questão financeira realmente pode tirar o sono de muita gente, né? Pensando nisso também, nós convidamos o educador financeiro Matheus Machado para dar um pulinho com a nossa equipe lá no centro de BH e esclarecer algumas dúvidas do pessoal que estava passando por lá e colocar, claro, né, a fim de colocar as contas em dia. Vamos ver. Hoje eu estou aqui num dos pontos turísticos mais conhecidos de Belo Horizonte, que é a Praça 7, justamente para tirar a dúvida das pessoas sobre finanças pessoais. Então fica ligado para ver quais são as maiores curiosidades que as pessoas têm quando o assunto é a nossa gestão da vida financeira. Matheus, como que a gente faz para ter uma relação boa com o dinheiro depois que a gente aposenta? Olha, primeiro ponto é a gente entender, a gente está se aposentando, mas aquele dinheiro que a gente ganha, infelizmente normal, né, no dia a dia hoje, ele não é mais suficiente para pagar as contas nossas do dia a dia. Então uma coisa importante é a gente começar, principalmente aquelas pessoas que ainda não chegaram nesse momento, a se preparar realmente, a guardar um pouco mais, porque quando esse momento vier, a gente sabe que as coisas vão apertar. Agora, tem alguns alertas que são muito importantes. Infelizmente, quando a gente chega no momento de aposentadoria, a gente tem, né, uma série de pessoas de empresas que ficam ligando para a gente, oferecendo empréstimo caro, com taxa de juros abusiva. E aí é o famoso consignado que é muito caro e tudo. E aquilo no início não faz tanta diferença. A gente fala, é só um, é um valor menor, daqui a pouco pega outro e pega outro. Não, e assim que de cima da gente o banco, para renovar. Aí você renova, aí o bicho pega. Exatamente. Começa de novo. E é por isso que é aquele importante. Que você pagou, perde. Perde e ainda vai acumulando, né? Nossa, vai ter para nunca mais. Exatamente. Então, isso que a senhora está me contando, infelizmente acontece com muita gente aqui em BH, em Minas e no Brasil inteiro. Então, uma coisa muito importante é a gente ficar mais esperto com esse tipo de chamada, ficar mais esperto com esse tipo de ligação, cuidar um pouquinho melhor e principalmente, olhar para a nossa vida financeira e não deixar o básico faltar. Então, se eu olhei e falei assim, olha, eu estou ganhando 2.000 por mês, e o meu custo de vida é de 1.500, eu vou começar a pensar, não que eu tenho 500 sobrando, mas que eu tenho 200, porque esses 300 eu vou guardando, vou fazendo uma reserva. Não estou dizendo que hoje é fácil a gente viver assim, mas o ponto mais importante é isso que a senhora falou. Temos que ficar esperto, tomar cuidado com esse tipo de ligação e principalmente, né, para quem ainda não chegou nesse momento, bora guardar um pouquinho mais de dinheiro. Comigo, já desliga o telefone na hora. É isso mesmo. A gente tem uma pergunta para você. Nós dois queremos saber como que faz para cuidar do dinheiro estando em casal. Excelente pergunta. Essa é uma das perguntas que mais vem para a gente no dia a dia. O ponto mais importante quando a gente pensa das finanças em casal é entender se vocês realmente compartilham as finanças ou não. Por quê? Porque tem casais que gostam de ter as contas separadas. Aí eles escolhem algumas contas que eles vão dividir em conjunto. O que eu recomendo é, quando você escolher esse caminho, que seja proporcional. Se um ganha um pouco mais que o outro, que aquele que ganha um pouco mais assuma um pouco mais de contas dentro de casa. Senão a relação ela vai ficando desequilibrada. Senão fica aquele negócio, sai para jantar, aí um quer ir num lugar mais bacana, o outro, mas eu não posso pagar. E aí no fim das contas isso vai afetar o relacionamento. Agora, se me perguntarem o que eu acho que é o melhor modelo, é realmente compartilhar as finanças. Por quê? Porque quando a gente escolhe viver como casal, a gente pelo menos vende a ideia e fala que a gente vai fazer tudo junto, que agora nós vamos pensar juntos, sonhar juntos, mas aí, se eu vou sonhar junto, só a hora que convém? Então, a minha recomendação é, por mais difícil que seja no início, compartilhar tudo, que a gente faça esse caminho. Por quê? Porque ao longo da vida, talvez em algum momento você vai ganhar mais, em outros momentos a Luana vai ganhar mais, mas o mais importante é entender que vocês optaram por caminhar juntos nessa jornada. E aí vai chegar lá na frente, quando vocês olharem para as coisas que vocês realizaram, vocês vão ver que realmente, quando os casais eles trabalham juntos, eles organizam juntos, eles também vão enriquecer, eles vão crescer de uma forma muito mais inteligente, né, e muito mais abundante mesmo na vida. Então espero que vocês também, né, decidindo aí compartilhar as finanças, sigam esse caminho. Qual que é a melhor maneira de guardar dinheiro? A poupança é melhor investimento? Anne, excelente pergunta, tá? Em relação à melhor forma de guardar dinheiro, tranquilamente não é a poupança. Então, quem está nos acompanhando às vezes vai se assustar, porque vai falar, a vida inteira eu guardei dinheiro na poupança. Então eu brinco o seguinte, é melhor na poupança do que em lugar nenhum. Mas o fato é, quando a gente pensa, por exemplo, na poupança,
muitas vezes ela perde para o que a gente chama de inflação. O que é inflação? Inflação é aquilo que vai fazendo o preço das coisas subirem. Então, por exemplo, às vezes há 5 anos atrás a gente ganhava R$1.000 e o saco de arroz era 10. Hoje, às vezes, você ganha 1.100, só que o saco de arroz passou para 20. Então, o saco de arroz dobrou de preço, só que o salário da gente, às vezes, subiu só 10%. Então, essa diferença gritante a gente chama de inflação. E isso a poupança não consegue acompanhar. Ela não tem conseguido ao longo dos últimos anos e é muito difícil que ela consiga daqui para frente. Então, você quer colocar o seu dinheiro para trabalhar a seu favor, você precisa investir ele um pouquinho melhor. Seja em títulos do Tesouro Direto, seja em investimentos como, por exemplo, CDB, LCI, LCA. Para quem não entende, às vezes, essa sopa de letrinha, o mais importante para entender é todos esses investimentos que eu estou mencionando, eles são tão seguros quanto a poupança. Só que eles vão, sim, acompanhar a inflação, eles vão render muito mais para você. Então, se está sobrando um dinheirinho, como eu falei, ainda que seja R$100, R$200 por mês, já dá para comprar um título no Tesouro Direto, dá para comprar um CDB e ter muito mais retorno do que você tem lá na poupança. Eu gostaria de te perguntar como que eu começo um planejamento das minhas finanças pessoais? Olha, Thaís, para você começar o seu planejamento financeiro pessoal, a primeira coisa que você tem que pensar é o quanto você se conhece quando o assunto é dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Você sabe para onde o seu dinheiro está indo, como você está gastando? Porque às vezes a gente acha que a resposta está só no quanto. Ah, eu deveria gastar menos do que eu ganho. Beleza, isso todo mundo sabe. Agora a pergunta é, primeiro, por que a gente não faz isso sempre? E segundo, aquele dinheiro que eu estou gastando está indo para onde? Tendo feito esse processo de entender para onde está indo o seu dinheiro, como que você está gastando, o que você vai fazer em seguida? É hora de sentar, separar pelo menos uns 15 minutos da sua semana para olhar como você gastou e fazer aquela autocrítica. Será que você gastou bem? Será que você gastou mal? Você não precisa me contar agora, mas acho que esse é um bom exercício para você fazer, que é a partir dali que você vai conseguir entender onde que você pode economizar um pouquinho, o que você pode substituir. E claro, né? Às vezes a gente fica pensando muito em cortar, em tirar despesa, mas vale pensar, usar a criatividade. Será que você poderia ganhar um pouquinho mais do que você ganha hoje? Será que dá para trazer uma nova fonte de renda para a sua vida? Então, esses são os primeiros passos para você conseguir colocar em prática um bom planejamento financeiro pessoal. A primeira coisa que você tem que pensar quando a gente fala de planejamento financeiro pessoal é justamente como é que você tem se relacionado com o dinheiro. Então, vamos começar pelo autoconhecimento, ou seja, para onde está indo o seu dinheiro, quanto entra, quanto sai. Planejamento financeiro pessoal, sem entender, sem ter o mínimo controle, ele não vai funcionar. Então, se você quer começar um bom planejamento financeiro na sua vida, o primeiro passo é começar a anotar tudo que entra, tudo que sai e, principalmente, depois de fazer esse processo, é hora de analisar. Então, senta, dá aquela olhada e vê se você está gastando bem, se você está gastando mal. A gente respondeu uma série de perguntas aqui, mas se você ainda tem alguma dúvida, alguma questão que você quer tratar, chama a gente nas redes sociais, manda, o WhatsApp está aparecendo aqui para você, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp e aí sim você vai ver, tudo daqui para frente vai ser muito melhor.